Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que não conseguiu ainda a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que nesse sábado recebeu o Figueirense no Mineirão, depois de um primeiro tempo em que o Cruzeiro até teve controle das ações, acabou sofrendo um gol na reta final, na segunda etapa sofrendo 2-0, teve força para buscar a reação, não virou, não conseguiu virar a partida, tendo ainda aí menos de 30 minutos para tentar buscar a virada. O Cruzeiro também não teve forças para virar e ficou no empate com o Figueirense em 2-2, conquistando seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro 2016, a 16ª colocação, e o Cruzeiro ainda não venceu. Nessa quarta-feira vai tentar essa missão em Pernambuco contra o Santa Cruz, atual líder do Campeonato Brasileiro. Esses são os temas principais do nosso programa de hoje. Claro que a gente vai falar de Cruzeiro e Figueirense e também da preparação para o duelo contra o Santa Cruz. E eu começo o programa lembrando que eu sou João Henrique Castro e deixando o meu abraço à produção, direção e edição do programa a cargo da nossa competente equipe técnica Paulo Costa, Sidney Júnior. E antes de apresentar a bancada que vai debater aqui com a gente hoje, eu vou já pedir aqui ao Sidney Júnior, que já está aqui no ponto, para colocar um material, pra gente, que é o material que o Wander Araújo, o repórter do Guerreiro dos Gramados, fez no sábado no Mineirão, entrevistando os torcedores, São 4 entrevistas curtinhas aqui, mas para orientar o nosso debate também, daqui a pouquinho eu digo como você também participa com a gente no Twitter, hashtag Rádio GDG, no Facebook, no facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Daqui a pouco eu explico melhor ainda um pouquinho esse esquema, mas a gente vai ouvir agora o nosso torcedor e a nossa reportagem do Wander Araújo no Mineirão, Cruzeiro 2, Figueirense 2, e a participação do torcedor ouvinte do Guerreiro dos Gramados. Guerreiros em Debate. Salve, salve, Guerreiros Gramados, cobrindo aqui o pós-jogo no Mineirão. Cruzeiro e Figueirense, empate em 2-2. Sofrido esse jogo. Tô aqui com o Giovanni Léo. Me diz aí, Giovanni, qual que foi sua visão do jogo? O que você enxergou dessa partida? Eu acho que é ridículo manter Sanchez Minho na lateral, colocar um cara como o Gino na lateral direita. O cara não sabe bater um lateral, nem pelada os caras é lateral assim. O time do Cruzeiro precisa de um cara 9, definidor, um cara pra chamar a responsabilidade desses. É difícil, esse ano tá difícil. Se não tirar dinheiro do bolso, contratar, e o Gilvan meter a cara e contratar, Vicentinho, Escuro, tem que contratar. Esse time aí não tem jeito não, nem o melhor treinador do Brasil arruma um time igual esse do Cruzeiro aí. Se não contratar não tem jeito, é mais um ano de sofrimento. Obrigado, Giovanni. Tô aqui com o Cruzeirense Internacional, ouvinte do Guerreiro dos Gramados, em San Antônio, Estados Unidos. Me diz aí, Mahatma, o que você achou do jogo do Cruzeiro e Figueirense e César do Paulo Bento? Salve, salve, Guerreiro dos Gramados. Lamentável, né? Porque empatar 2-2 com o Figueirense é lamentável. Já dá um sinal aí de que vai ser o ano aí. Paulo Bento, não acho que é culpa dele, né? Pra mim é mais culpa do Gilvan, que deve ter aí uns 800% aí na venda do Alano, né? Alano entrar, fica lá 5 minutos, sai com vergonha, né? Fingir uma contusão. Sei lá, velho, pra mim é muito, tudo meio escroto, né? Então, foi feio, o jogo feio, tomar dois gols do Figueirense, que é feio demais, é tenso. Retrato do ano, esse ano vai ser sofrido, a não ser que o Paulo Bento faça aí uma mágica, né? Porque jogar com Alano, Arrascaeta é cabuloso. Vão rezar bastante aí, pode comprar a vela aí com o torcedor cruzeirense, que esse ano vai ser tenso. O Alano é seleção, vocês vão ver, pode escrever. Aí esse é o Gilvan falando pra gente aí. Magá, horrível. Você estava nos Estados Unidos, assistiu o time de 13 e 14 jogar aqueles amistosos na Disney. Me diz aí, comparando esse time com 2013, 2014, o que você me diz? Pô, dá pena, o time reserva de 2013, 14 ganhava desse time assim, fácil. Então, dá pena, é um planejamento todo errado, o time bicampeão brasileiro, depois faz um ano péssimo, que foi 2015, que foi salvo pelo Mano Menezes, assim, né, milagrosamente, aí esse ano comete os mesmos erros de novo, então,
é lamentável. Vamos rezar bastante porque esse ano tá tenso, viu? Tô aqui com o Bruno Pedra, na expectativa para a estreia do técnico Paulo Bento no comando técnico do Cruzeiro. Me diz aí, o que você acha da vinda do treinador português para o comando celeste e qual a sua expectativa com o time? Olha, eu acho uma boa contratação que o Cruzeiro fez, até porque a gente está vivendo uma era onde a gestão é muito importante, né? Todos os setores da sociedade, do mercado, são muito voltados para uma gestão eficaz. E o fato de a gente trazer um treinador europeu significa uma possibilidade de um novo tipo de gestão no nosso futebol. Então a esperança é a melhor possível. Torcer bastante para que ele dê certo e nos conduza ao nosso caminho natural, que é o caminho de vitórias. O Cruzeiro é gigante, a gente tem que pensar como gigante, torcer como gigante e agir como gigante o tempo todo. Vamos lá, nação, bora! Tô aqui com uma família cruzeirense, pai, mãe, filho, sobrinho, tia, criança recém-nascida de colo, vindo pro estádio no sábado à noite, jogo às 21 horas, prestigiar o time celeste, e o time me faz um papelão desse. Fala aqui, pai, o que você achou do jogo? Fala seu nome, por favor, e o que você achou do jogo hoje? Meu nome é Arthur e o jogo terrível, como diz o nosso narrador, né? Terrível, não tem palavra para explicar. O Gino nem lateral o cara sabe bater. O Paulo Bento tem que dar uma olhada, tem que melhorar esse elenco e trazer, a diretoria tem que correr atrás aí de um centroavante pra gente, tem que correr atrás aí de um lateral, porque o Gino, sinceramente, nem no meu time de bairro, viu? Nem no meu time de bairro. Doutor, me fala aqui, qual que foi a sua expressão com relação à estreia do técnico Paulo Bento? O que você achou do time? Você acha que teve mudança tática, mudança de movimentação? O que você achou disso? Olha, eu creio que ele ainda não deu para mostrar o trabalho dele, né? Mas pelo menos o pessoal, nos primeiros 30 minutos, pelo menos o pessoal estava correndo. O pessoal mostrou, depois parece que cansaram, não sei se não estão acostumados com essa maratona de treinamento. Aí o pessoal recuou e foi a hora que o Figueirense teve as suas melhores oportunidades lá. E tomar gol de Rafael Moura, fim de carreira, pô, esse cara ser artilheiro em cima do Cruzeiro é difícil, muito difícil. Rafael Moura é mineiro, a gente sabe que ele torce por rival. Você acha que ele deu um sangue a mais por causa disso? Eu acho que o Cruzeiro deu um sangue a menos, porque o Rafael Moura é sempre aquilo dali mesmo, oportunista. Então o Cruzeiro deu um sangue a menos, deu oportunidade pro cara. Pai, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus, família, um abraço pra vocês. Guerreiros em Debate. E a gente abre o programa então com a opinião do Giovanni Léo, também do Magá, né, do Bruno e do Arthur, né? O Vander deu um jeito de colocar até o pai para poder falar com a gente hoje, né? E a gente vai, claro, pedir também para você, ouvinte, participar com a gente, ajudar a construir o nosso programa pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Por exemplo, o Rodrigo dos Santos está aqui. Hashtag RádioGDG. Time do Cruzeiro precisa de atacante. Time ficar com 66% de posse de bola e não fazer gol. O Leonardo Monteiro dizendo que o Cruzeiro precisa atuar com 3 volantes, Romero, mais Maciel, mais Ariel Cabral ou Bruno Ramires. E para completar, o Robinho como armador. A Isabela Gama, antes da gente entrar no ar, já estava aqui para não esquecer o print do reloginho dela, 8h57 no celular, 9 horas também para despertar, para avisar do início da Rádio GDG. No Twitter também a gente faz várias enquetes que orientam também o nosso debate e a participação, né, de ter um termômetro da opinião da torcida sobre os temas mais importantes do dia. Então, se você quiser deixar sua opinião também, a via enquete no Twitter é colocar na sua busca hashtag EnqueteGDG e dar a sua nota nas 5 enquetes que estão abertas agora para avaliação de temas relativos ao nosso programa. Primeira pergunta, qual nota você dá para a atuação do time contra o Figueirense no sábado? 63% estão dando nota 4 até aqui, a maioria. Segunda pergunta, o time evoluiu em relação ao jogo contra o Curitiba? Para 66% sim, o time evoluiu um pouco, né? Para a terceira pergunta, se tiver condição de jogo, quem volta de lesão pode voltar titular? Para 47% sim, começa jogando. Galera já no desespero de ver o pessoal do DM entrar em campo e reforçando o time. Curto período de treino será bom ou ruim para o Cruzeiro? 53% lamentando, dizendo que será ruim. Quinta pergunta, se o momento é de ter paciência? 78% dizendo que sim, de ter paciência com o treinador.
Paulo Bento bastante prestigiado nesse momento pela torcida. A outra forma de participação, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente já subiu aqui o post avisando da rádio de hoje. Abraço ao Kennedy Vinícius, Cristiano Rocha. Você deixa seu recado logo abaixo aqui, também participa e interage com a gente. Apresentando a bancada de hoje, vou começar com o meu parceiro Lucas Junqueira, né, já retornando aos nossos debates aqui. É sempre um prazer quando você está aqui para debater com a gente. O Lucas, parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. E eu quero te ouvir, Lucas, né, dos ouvintes participando aqui. A gente teve o Giovanni Léo falando da necessidade de reforços, o Magá destroçando o Alano, o Bruno enfatizando a necessidade de ter uma gestão moderna e aí elogiando a escolha do Paulo Bento, e o Arthur destroçando o Gino, né, muito criticado, né, também foi falado pelo Giovanni Léo por errar lateral e por aí vai. Desses temas, me parece que o mais importante agora é a gente falar sobre Paulo Bento e necessidade de reforço. É um tema que se repete, toda semana a gente volta a falar sobre isso, mas eu quero ouvir, Lucas, a sua opinião sobre Cruzeiro nesse momento, estágio do elenco, trabalho do Paulo Bento, que o Cruzeiro precisa para, enfim, encontrar um caminho de vitórias nessa temporada. Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Boa noite, Paulo. Boa noite para todos os ouvintes. Paulo Bento vai ter muito trabalho pela frente, João. É um cara que, para te falar a verdade, eu não conheço muito, mas acho que ele traz uma experiência que é algo que o Cruzeiro está precisando demais agora, né? Sobre a questão de elenco e de reforços, para quando a janela para jogadores do exterior se abrir, cara, o time já tem que estar com os jogadores em Belo Horizonte treinando usando uniforme. Porque realmente não temos tempo para perder. Esse jogo agora ficou claríssimo que o Cruzeiro vai passar por grandes dificuldades. O técnico não faz milagre, né? A gente já tem aí um problema sério com a questão de desfalques do Dedé, Manuel, Alisson, ou seja, jogadores que são titulares a gente não tem hoje. E além disso, o time precisa urgentemente de reforços, principalmente no ataque. E a gente viu que a questão da lateral direita, sem o Lucas e sem o Mike, que a gente já criticou tanto, com o Gino vai ficar complicado. Isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Cedo para falar do trabalho do Paulo Bento. Eu gostei da postura dele no jogo. É um treinador que ficou ali na beira do gramado, gritando, observando, conversando e orientando os jogadores, o que é bem legal. Eu sentia particularmente uma certa apatia no David, talvez por ser da escola Luxemburgo, mas eu tenho certeza que o Paulo Bento, pelo menos com experiência, vai botar essa turma para jogar bola, e quem não se adaptar e quem não quiser jogar bola, com certeza não vai ter espaço no time. A gente vai comentando mais sobre os jogadores aí, sobre a crítica ao Alano, sobre o Gino, tudo aí no programa daqui a pouquinho. Valeu, João. Valeu, Lucas. E passo a bola também ao Paulo Pianetti, também parceiro aqui do Guerreiro dos Gramados, tá voltando para mais um debate, também sempre um prazer receber você aqui para conversar, Pianetti. E eu quero te ouvir também sobre suas primeiras impressões aí sobre o Paulo Bento, né, estreando aí, né, no comando do Cruzeiro, e claro, você pensando também as necessidades do Cruzeiro. A gente escutando os ouvintes aqui falando, né, na gravação do Wander Araújo, a gente ouviu muito claramente isso, né, dessa necessidade dos reforços e da insatisfação com alguns nomes desse atual elenco. O que o Cruzeiro precisa para ficar forte na sequência do ano? Pianetti, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Boa noite, Sidney. É difícil falar sobre o Paulo Bento, né? O que nós conhecemos bem do trabalho dele foram alguns anos, né, no esporte, levando o time à Champions League, e um trabalho em Portugal, né, com a seleção portuguesa, tendo fracassado na Copa do Mundo, mas indo muito bem na Eurocopa, inclusive sendo eliminado pela futura campeã no torneio, né, a Espanha, nos pênaltis. E com relação ao time, obviamente teve uma ligeira melhora nesse jogo, principalmente com a entrada do Pisano pelo lado direito. Eu gostei sim, diferentemente da maioria, né, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, que criticaram bastante o Pisano, dizendo que não fez um bom papel, que errou muito, mas pelo menos tentou, foi cadenciou na hora que teve que cadenciar, foi criativo a hora que teve que criar. Então o time tomara que se encaixe, né? Mas com essas peças, pra mim, não se encaixa bem. Por quê? Eu tenho alguns pontos, da minha opinião, né, para dizer o que está acontecendo com o Cruzeiro. Primeiro de tudo é que nós estamos no final de maio, 23 de maio, e até hoje o time parece que faz churrasco e pelada na Toca da Raposa.
é um time muito mal treinado, isso é fato. A seguir, diferentemente do que muitos confundem, velocidade com intensidade, eu acho que o Cruzeiro não tem intensidade nenhuma. O time corre, a gente sabe disso, pelos scouts, né, não tem como negar, mas o time do Cruzeiro é totalmente sem intensidade, João. Não consegue colocar velocidade a hora que tem que colocar, não consegue parar a bola e respirar um pouco na hora que precisa. O Elber, que é a paixão platônica do Sidney, ele não consegue simplesmente parar a bola. Ele abaixa a cabeça, dá o tapa pra frente e sai correndo. Isso é uma coisa que precisa mudar, né? E por fim, né, opinião minha, não sei se vocês compartilham, seria até legal a opinião de vocês sobre isso, mas o Cruzeiro, ele é um time com peças iguais, ainda mais no meio pra frente, né? Com peças de qualidade e características muito semelhantes, basicamente iguais. Não tem aquele meia armador que a gente já fala há 2 anos e meio, não tem o segundo volantão que sai jogando a lá Lucas Silva, né? Então assim fica complicado, né, João? Nós vamos debater mais pra frente, democratizando melhor o programa, mas a princípio a minha análise dos reforços se passa por isso. Contratação pontual de jogadores. O Cruzeiro precisa gastar dinheiro agora, não tem como contratar barato mais, a não ser que queira correr o risco de disputar a segunda divisão no ano que vem. Aí já é outra história. Mas o Cruzeiro precisa realmente se mexer os palitinhos aí, porque a coisa tá feia, João. Precisa, sem sombra de dúvida. Os ouvintes participando, o João Gabriel falando que o Kevin deveria ser utilizado em jogos que o Lucas e o Mike não estiverem disponíveis, que mostrou muita qualidade na Copa São Paulo, né? O Gino atuou improvisado, né, nesse sábado. Daniel Damasio mandando, né, o Sidney vai aí na produção, inclusive, retweetar o Daniel Damasio, que tá pedindo pra gente avisar que no linha de passe, o gol mais bonito do futebol nacional, eu não vi o link aqui do Cruzeiro tá concorrendo, deve ser o do Elber, né? Pensando que a opção é o Elber e o Douglas. O pontinho do Elber foi mais bonito, ao meu ver, e deve estar concorrendo aí no linha de passe da ESPN ao gol mais bonito do futebol nacional. O Daniel diz ainda que a avaliação de estreia do Paulo Bento fica prejudicado com as falhas individuais dos jogadores, que ele acredita no trabalho e que é hora de apoiar. O João Gabriel diz que é precipitado falar de rebaixamento igual muita gente, é necessário paciência. O Wellington Fonseca dizendo que o time continua cometendo os erros de passe, marcação no meio campo, posicionamento da zaga e nas finalizações. E o João Gabriel ainda dizia que agora é hora de torcer pro DM recuperar os jogadores logo e tomara que venha um reforço quando abrir a janela. Momento de paciência agora, o time já é desequilibrado e tem muita gente de fora. Esse é um ponto, né, Lucas, que é importante. Eu estava até implicando com o Samuel Venâncio, setores detetiados do Cruzeiro, que ele estava falando que, né, o Cruzeiro fez uma boa apresentação, concordo com ele que o Paulo Bento nem começou a trabalhar ainda, mas ele colocou o número de reforços, de ausências do Cruzeiro como uma justificativa para o Cruzeiro não vencer o Figueirense. O único jogador, aliás, o Cruzeiro teve na semifinal contra o América 3 jogadores à disposição que não estavam disponíveis ontem: Mike, Romero e o Fabrício. O Fabrício foi embora, né? O Romero estava suspenso e o Mike entrou no departamento médico. O resto, a lista de desfalque do David na semifinal do Mineiro era a mesma. Não tinha Marcos Vinícius, teve o Alisson que entrou jogando, mas saiu machucado, né? Não tinha Judivan, não tinha Dedé, não tinha Manuel, né? O Cruzeiro tem uma lista de desfalques que é importante, mas que está há muito tempo, né, no departamento médico também. Então passa, né, um pouco do que eu gostaria de falar, e o Lucas já começou a falar isso, né, quando a gente conversou na primeira interação nossa aqui, das críticas ao Alano, das críticas ao Gino. O problema nesse elenco do Cruzeiro é o seguinte, né? Se o departamento médico encher, o Alano vai jogar. E aí, com o David era titular, mas o Paulo Bento botou ele ontem, né? Não começou jogando, mas botou ele. E pensando Alano e Pisano, até aqui na temporada, eu imagino, né, que o Pisano, tendo um pouco mais de sequência, pode atingir um nível melhor do que o Alano tem apresentado. Mas até aqui na temporada, não acho que um supera o outro, não. E aí era opção por um ou pelo outro, né? Porque não tem o Marcos Vinícius para jogar, por exemplo. Não tem Judivan para jogar, por exemplo. A lista de desfalques, né, acaba sendo algo que conforta a gente, mas por outro lado é algo que evidencia a fragilidade de uma série de opções no elenco. Tem muita gente no elenco, aquela história, né, Lucas?
O problema de ter gente ruim no elenco é que uma hora ou outra essa galera vai jogar, né? Exatamente, João. Sobre essa questão do elenco, né, igual eu falei na minha primeira participação, a gente entende essa questão dos jogadores lesionados, aí entra sempre naquele ponto do DM do Cruzeiro obscuro, que todo mundo machuca, entra lá, vai ficar um mês, acaba ficando 4. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas é o que você falou, com desfalques e não contratando jogadores à altura do clube mesmo para serem titulares, né? Eu particularmente estou cansado desse papo de trazer jogador para compor elenco. Isso a gente já tem aos montes, então assim, o time vai penar, não tem jeito. Concordo com você em relação ao Alano e ao Pisano. Quem me segue no Twitter sabe que eu sou totalmente contra as vaias ao Alano durante o jogo, mas realmente não está jogando bola como outros jogadores não estão. O Gino no sábado eu fiquei literalmente transtornado com a participação dele, porque tudo bem, o cara não é um lateral direito, mas não conseguir fazer uma cobrança de lateral e não dominar uma bola, né? Eu não contei, mas foram pelo menos 3 que a bola chegou no pé dele, passou direto e foi para a linha lateral. Isso é brincadeira, né? Assim, é um cara que sem sacanagem veio pro Cruzeiro para fazer companhia pro Arrascaeta, para ver se o Arrascaeta começa a jogar e se adapta a BH finalmente. Então, assim, eu e boa parte da torcida, a gente está de saco cheio desses caras. Eu sou um cara, assim, contra excesso de gringos, o Cruzeiro cada vez botando mais gringos no time. Eu acho que se a gente batalhar e pesquisar direito aqui no Brasil, encontra jogadores mais baratos e, no mínimo, com qualidade de jogo igual desses caras. Então, assim, é uma fase que a gente está penando e vamos penar enquanto os jogadores não saírem do DM e os reforços não chegarem. Por isso é muito importante o apoio ao Paulo Bento, deixar ele trabalhar, identificar aquela frase batida, mas tirar leite de pedra desses caras que estão aí, mas para a gente poder aos poucos ir retomando. Então, assim, a diretoria também tem que ajudar, contratar os caras, como eu falei, já ter um negócio engatilhado para assim que virar a janela o cara já vir e já começar a jogar no Cruzeiro. Porque se a gente for depender só desses que estão aí hoje e da turma que não sai nunca do DM, se ficar por lá, João, realmente não tem milagre. O Paulo Bento vai passar aperto e a gente vai passar muita raiva ainda. Ainda tem necessidades, né? A gente sempre fala em reforços pontuais, né? Porque a gente sabe a qualidade de muita gente que está no departamento médico também, né? Se o elenco do Cruzeiro não contasse com quem está no departamento médico, a situação seria preocupante, né? Mas botando essa galera do departamento médico pra jogar, continua sem o centroavante, por exemplo. Acho que o Douglas Coutinho, que fez gol no sábado, tem até, né, se a gente pensar friamente, os minutos que o Douglas Coutinho jogou, a quantidade de gols que ele tem, não é nenhuma média desprezível, não. É um jogador que talvez ganhe mais sequência. O Douglas Coutinho, em Portugal, ele é muito valorizado, né? Assim, o Porto tentou contratar o Douglas Coutinho algumas vezes, né, no Atlético Paranaense. Então, uma época lá, por exemplo, o jornal A Bola tinha matéria semanal sobre o Douglas Coutinho, sobre as atuações do Douglas Coutinho no Atlético Paranaense. É um nome certamente que o Paulo Bento deve conhecer, portanto, já de Portugal, né, embora não tenha jogado em Portugal, e alguém que eu imagino que vai ganhar algumas chances, mas é uma aposta, não é uma solução para a função, né? E se tornar uma solução, só tem ele, né? Então o Cruzeiro tem ainda necessidade de reforço para setores como, por exemplo, a camisa 9. O Vinícius está dizendo que o Cruzeiro não tem alguém no meio para frente para chamar e distribuir o jogo, é outra ausência importante. O Paulo Barbosa está falando que o William Bigode e o Arrascaeta estão muito mais improdutivos que o Alano, né? Falando isso que o Lucas estava ponderando aqui, né? Da perseguição ao Alano e de outros jogadores estarem com rendimento inferior. O Júlio César está dizendo que se o Cruzeiro tivesse no Libertadores, o público seria pequeno assim. O torcedor não pode ser na boa, não. Cadê a torcida, né? Falando também a necessidade da presença do torcedor no estádio, sem sombra de dúvida. Sábado, 21 horas, é um lado ruim, né? Sem sombra de dúvida. Mas a torcida precisa estar presente e, mais que isso, né? A gente tem aí também um engajamento na recuperação do time. E o Fábio está dizendo aqui que o Cruzeiro precisa de um presidente que tenha amor e respeito ao clube, que o sócio torcedor paga mensalidade para isso, né? Pagar mensalidade para isso, ele vai completar o recado dele aqui, não atualizei ainda, mas ele deixou as reticências aqui, então vou terminar os recados dele. Para isso, e aí ele tem saudade de 2013, aqui no Ciaratim para representar o maior de Minas, a diretoria tá morta, não faz nada, né? Era o mesmo presidente de 2013. Eu não acho que é a questão do Gilvan, a questão do Gilvan é que falta amor ao clube, não, né? Eu acho que a gente tem aí uma situação que é a situação de
dificuldade financeira que passa. O Gilvan em termos de investidor ou de empreendedor, é um sujeito tímido, não é arrojado. Quando isso aconteceu, teve muito do dedo do Alexandre Matos. O Gilvan sempre pensou em segurar recursos e por aí vai, né? E pagar conta. O Cruzeiro não tem sócio-torcedor. A gente pode falar do sócio-torcedor do que a gente tem, mas não tem sócio-torcedor para competir com a TV do Corinthians, com a TV do Flamengo, que são clubes com dificuldade de contratação também, né? Então não acho que o problema aqui é roubar dinheiro, quer que o valha, ou falta de amor. Mas o Cruzeiro precisa, nesse momento, de um pouco de arrojo nas contratações e poder qualificar um pouco mais o elenco, né, Pianetti? João, isso daí que você falou é verdade. A dificuldade de contratar, ela é nítida, né? O mercado brasileiro está muito escasso. E o problema, eles falam, o mercado brasileiro está ruim, vamos para a América do Sul, Uruguai, Argentina, Equador, Colômbia, vamos contratar, mas acaba contratando jogador de segunda linha desses países, né? Então a coisa continua complicada. Eu só gostaria de voltar na fala do Lucas, quando ele disse sobre o Gino, né, que na opinião dele o Gino foi contratado para ajudar na adaptação do Arrascaeta. Aí eu coloco outro ponto engraçado, né? No final do ano passado e no início desse ano, tanto o nosso diretor de futebol quanto o nosso vice-presidente disseram que o Cruzeiro havia feito um grande estudo sobre contratações, que nenhuma contratação seria sobre vídeo, que o clube estava trazendo jogadores para adaptar à forma do clube de jogar e não dos jogadores. Engraçado, né? Gino se encaixa nesse estudo, até mesmo outros aí, agora não me vem à cabeça. O Douglas Coutinho, eu admito que eu gostei da contratação dele, né? Mas eu duvido muito que isso tenha acontecido, esse famoso estudo. Acho que isso é história para boi dormir e faz o torcedor meio que, usando uma palavra mais forte, né, mas um torcedor de otário. Isso eu repudio totalmente com relação ao que fez o Thiago Escuro e o Bruno Vicentino. Mas falando sobre o DM também, né, que foi comentado, não adianta nada. O problema é botar a galera do DM para jogar, mas será? Será mesmo? Eu realmente não acredito que Marcos Vinícius seja a solução. Eu não acredito que o Alisson consiga resolver o problema do meio de campo do Cruzeiro, até porque as características são muito iguais. São jogadores que vão para frente, não conseguem ter a visão de jogo privilegiada, não conseguem inverter um lance. Por exemplo, na final da... Tá, tudo bem, eu vou fazer uma comparação muito surreal. Mas na final da Copa da Espanha, por exemplo, o Barcelona fez 2 gols simplesmente porque o Messi não correu. O Messi só levantou a cabeça e enfiou a bola pro Alba e pro Neymar. O Cruzeiro não tem isso. O Cruzeiro não tem jogador do passe. O Cruzeiro tem jogador de arrancada. Então o time acaba ficando muito espaçado, né? Aquele buraco no meio de campo, jogando no 4-2-4. Terrível. E para completar, para devolver a bola para você, João, eu ouvi muita gente até hoje, né, ano passado principalmente, mas até hoje, gente falando que o Gilvan é ladrão, que não sei o que. O Gilvan arrecadou quase 100 milhões em contratação e colocou tudo no bolso. Primeiro, eu gostaria de saber qual a credencial, né, qual o propósito e a veracidade dessas pessoas em admitir que o Gilvan é ladrão. Eles não têm prova nenhuma. E depois, fazendo um estudo rápido aqui, enquanto vocês comentavam a parte anterior do programa, o Cruzeiro em 2015 comprou partes do direito do Riascos. O Cruzeiro pagou 2,5 milhões no Joel. O Cruzeiro pagou 4 milhões de euros por 50% do Arrascaeta. O Cruzeiro gastou muito dinheiro com o Damião. O Cruzeiro prometeu a comprar 20% do passe do Mena até o final do contrato assinado, que ia totalizar 60%. Atualmente o clube tem 40%, né? E o lateral foi comprado pelo Santos, na época, por 7 milhões de reais. O Williams foi comprado por 5 milhões. O Cruzeiro adquiriu 50% do Pará, aí eu não consegui achar o valor. E por fim, o Fabiano, o Cruzeiro pagou 3 milhões e 600 mil. Então, só de somar tudo isso aí, basicamente o dinheiro vai embora, né? Então a gente considera que o Cruzeiro gastou dinheiro sim, mas foi um dinheiro muito mal gasto, João.
Eu gosto de dizer, é excelente você falar isso, Pianete, porque muita gente gosta de botar a conta, o problema do Cruzeiro, a conta é o bicampeonato. O bicampeonato deixou o Cruzeiro numa situação financeira difícil. Pelo contrário, o Cruzeiro fez investimentos pontuais para formar um elenco em 2013, né? Contratou muito, porque não tinha um jogador, mas contratou com critério, 2 laterais para cada setor, 4 volantes, 5 volantes, né? 4 meias, 5 meias, 2 centroavantes, 3, 4 pontas, ou seja, o Cruzeiro teve critério para montar o elenco em 2013, 2014. Não foi atrás mais um volante, não foi essa coisa de negócio de ocasião que virou a trajetória do clube aí desde 2015. E aí, quando o Cruzeiro vendeu, né, todo mundo ali em 2015 e arrecadou 100 milhões, foi para pagar a situação do bicampeonato e até capitalizar para reinvestir. E aí o erro foi esses investimentos, né? O que gastou em Riascos, o que gastou em Seymour, o que gastou em Meno, o que gastou em Damião. Alguns desses até foram jogadores que fazia sentido você gastar, né? Fazia sentido você trazer um Meno, fazia sentido você trazer um Damião, fazia sentido você trazer Williams, não fazia sentido trazer Riascos, não fazia sentido trazer Seymour, né? Então existiam algumas situações ali que já estavam complicadas e principalmente não teve critério. Se gastou no Riascos, se gastou no Joel, se gastou no Damião, e o time ficou a temporada inteira sem o meio armador, por exemplo. Então o dinheiro, né, que digamos assim, do bicampeonato, das vendas do sócio-torcedor foi torrado, né? Não porque roubaram, né? Foi torrado com negócios equivocados. E hoje o Cruzeiro vai buscando aí reconstruir a sua situação financeira. O Thiago Lima tá dizendo aqui que a pergunta que ele quer calar quem é a Dona Marta, que ele quer fotos e que a Dona Marta na Rádio GDG. Dona Marta virou um personagem pra gente aí essa última semana, né? Participou do Seu Nome no Seu Bairro, do Thiago Reis no sábado na Rádio Tatiaia, deu uma aula de futebol, de gestão de futebol, e muita gente aí, o áudio dela correu aí pra tudo que é lugar. E muita gente falando isso também, Dona Marta na Rádio GDG, seria um prazer ter a Dona Marta. A gente precisa descobrir onde está a Dona Marta primeiro. Achando a Dona Marta pode vir aqui debater com a gente, vai ser um prazer. Esteve na quinta-feira, inclusive, né, o programa das meninas aqui, o Guerreiros em Debate, né, a versão feminina na quinta-feira, mais uma vez, e mais uma vez foi um sucesso, mais uma vez foi um debate de excelente qualidade. Júlio César, na questão da torcida, ainda está dizendo que a torcida não é aquela que grita para subir, e sim aquela que não deixa cair. Cadê a torcida que tem que carregar esse time? O Daniel Damasio está defendendo a torcida aqui, tá dizendo que foi no Mineirão no sábado, e mais uma vez a torcida presente, mostrou sua força, apoiaremos sempre, agora é a hora da diretoria também apoiar. Vinícius está dizendo que a Arrascaeta com a 10 e o William com a 9 é de sangrar os olhos do torcedor. Também acho, nem o Arrascaeta é 10 e nem o William é 9, né? E para eles poderem recuperar o rendimento, passa também por poderem jogar naquelas funções que eles podem exercer com mais qualidade. Vamos falar do próximo compromisso do Cruzeiro. Então tem Cruzeiro e Santa Cruz nessa quarta-feira. O duelo acontece no estádio do Arrudas, 21h45. O Santa Cruz voltando à primeira divisão. O Cruzeiro enfrentou o 15º e o 16º colocado do Campeonato Brasileiro de 2015 nas primeiras rodadas. Não venceu. Agora tem uma sequência em que enfrenta 3 clubes que chegaram à Série A esse ano: Santa Cruz, América e Botafogo. É a tabela dos céus, né? Se pensar o que os clubes representavam em 2015. Mas o Cruzeiro até aqui não conseguiu bons resultados. Vai enfrentar o Santa Cruz agora na expectativa de conseguir um bom resultado, enfim, chegar a parte de cima da classificação. A gente ainda está no início do campeonato, só 2 rodadas, mas a gente viu aqui que ninguém venceu os 2 jogos. O Santa Cruz é o líder pela goleada sobre o Vitória na primeira rodada, o Vitória que venceu o Corinthians ontem, mas o Santa Cruz tem 4 pontos, né? Uma vitória, um empate, fez 6 gols, o melhor ataque até aqui no Brasileirão. Grafite até aqui é o artilheiro com 4 gols, está vivendo uma temporada espetacular. É mais um nome, né? Hoje não vou falar do Neném, então, vou falar do Grafite. É mais um nome experiente que, né, diretoria do Cruzeiro não esteve atenta no mercado, ou por preconceito, por idade, o que quer que valha, mas foi para o Santa Cruz, né? Então, o Grafite era um cara que poderia chegar, teria sido solução, como o Borges foi solução, por exemplo, quando veio para cá, mas tem faltado esse tipo até de olhar,
né, que eventualmente um clube do porte do Santa Cruz, com todo respeito ao Santa Cruz, vai lá e faz, e o Cruzeiro, por sua vez, deixa passar batido. A lista de estrangeiros, não, desculpa, a lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro, aliás, né, galera que tem 2 gols, né, quase todos, né, aqui são jogadores com algum grau de experiência e que serviriam ao Cruzeiro, né, o Grafite, Bruno Rangel, Rafael Moura serviria no Cruzeiro, o Gladiador serviria no Cruzeiro, o Chiesa serviria no Cruzeiro atual, porque o Cruzeiro não tem ninguém, né? E esses clubes aí, que eu tô falando aqui de Chapecoense, Figueirense, Curitiba, Vitória, tem pro comando do ataque opções melhores. Então, Lucas, quero ouvir você falar um pouco agora sobre o Cruzeiro e Santa Cruz, a sua expectativa pro jogo dessa quarta-feira. Ainda não é palpite, a gente vai falar mais um pouco, mas como você vê esse confronto? Vai ser difícil pro Cruzeiro superar o Santa Cruz lá em Recife? Eu acho que sim, João. Santa Cruz né, vem de uma crescente absurda aí nos últimos anos, chegou a estar no fundo do poço e agora está caminhando bem na Série A. Conseguiu uma reação boa contra o Fluminense nesse fim de semana, eu vi aí parte do jogo. E realmente, cara, me preocupa, assim, felizmente com o que o Cruzeiro tem jogado, não tá empolgando, e o time do Santa Cruz é um time bem treinado, né? A gente fala muito do Grafite porque ele tem feito os gols, mas o Keno também fez uma excelente primeira rodada, então tá bem. A gente tem até a questão do William Correia, né, do Cruzeiro, que o pessoal do Santa Cruz tem gostado bem dele, é um titular absoluto ali. Mas acho que o Cruzeiro tá na hora de começar a acordar, né? A gente ganhou algumas opções para esse jogo, não sei se, né, os treinamentos secretos do Paulo Bento não estão deixando a gente ver, mas ter o Romero à disposição e um lateral direito de ofício, que é o caso do Lucas, acho que ajuda, mas é um jogo que eu acho que não vai ser fácil. Às vezes a gente em outros tempos pensaria, o Cruzeiro lá tem obrigação de ganhar, vai ser tranquilo, mas pela fase que tá vindo Santa Cruz e o Cruzeiro, eu acho que vai ser um jogo bastante complicado. Mais pra frente um pouquinho eu dou meu palpite aí do placar, mas acho que nós não vamos ter vida fácil, não. Não caminha pra isso, né? A participação do Santa Cruz na primeira rodada, né, uma vitória consistente sobre o Vitória, o empate contra o Fluminense em Volta Redonda, fora de casa, muito erro de arbitragem pros dois lados, mas o Santa Cruz também saiu reclamando bastante, né? O Fluminense marcou um gol irregular também, inclusive. Mas a gente tem aí o desafio, né? A gente pega a tabela de classificação nesse momento, a gente até vê que até aqui, ó, a gente olha para os 5 primeiros, né? Parece um bando de jabuti ali em cima da árvore que a gente não sabe como chegou lá, mas imagina que vai descer. Santa Cruz, Chapecoense, Fluminense, Atlético Mineiro e Ponte Preta, né? A exceção do Fluminense aí, que ganhou o Brasileiro de 2010 e 2012, né? Ninguém aí ganhou um brasileiro no século XXI, né? E os outros todos citados, por exemplo, o Atlético Mineiro é o último a ser campeão, o único que foi campeão deles em 71. Então a gente olha para o campeonato e vai vendo, por exemplo, o Inter está em 6º, o Grêmio está em 7º, o Palmeiras está em 8º, o Santos está em 9º, o São Paulo está em 10º, o Flamengo é 12º, o Corinthians é 15º, o Botafogo é 17º, o Cruzeiro na 16ª colocação. Então tá tudo bagunçado ainda, né? Mas o Cruzeiro, né? A situação do Grêmio, olha o Grêmio. O Grêmio nesse momento é o 7º colocado. O Grêmio enfrentou Corinthians fora de casa, empatou. O Grêmio enfrentou o Flamengo em casa e ganhou. É um bom início de campeonato, mesmo sendo o 7º colocado, pela dificuldade dos jogos, né? O Grêmio enfrenta nessa quarta-feira o Atlético Mineiro fora de casa, vai jogar em Belo Horizonte. Se o Cruzeiro vencer e o Grêmio perder, é provável que o Cruzeiro passe o Grêmio, mas o Grêmio vai ter um início de campeonato melhor, pela dificuldade dos adversários. Então o Cruzeiro já começa a estar um pouquinho com a corda no pescoço, porque deixou 5 pontos para trás contra adversários que caminham, pelo menos no plano utópico, a ficar na metade de baixo da tabela. E o Santa Cruz, quer queira, quer não, a perspectiva é que também fique ali de 10º para baixo. Então o Cruzeiro vai precisar da vitória, vai precisar se superar, não está na situação ideal. O Paulo Bento está começando o trabalho, mas depois de perder esses 5 pontos, vencer o Santa Cruz é fundamental, né, Pianete? João, vencer o Santa Cruz é fundamental, nem pelo fato de ter deixado de somar 5 pontos contra times que vão ficar atrás, na parte de trás da tabela, até porque eu acredito que o Cruzeiro também vai ficar. As outras equipes, eu imagino, né, eles olham o Cruzeiro com respeito, aquela coisa toda, mas o momento atual do Cruzeiro não credencia
a pensar, nossa, nós perdemos 5 pontos contra times ruins. Não. Eu vejo diferente. Eu acho que o Cruzeiro vai brigar com esses times. Eu enxergo uma realidade que não é boa, né? Na minha visão, o Cruzeiro vai ficar entre 10º, entre 14º ali, né? Nessa posição muito ruim. Até mesmo pode ser, dependendo do que aconteça, contratações, o trabalho do Paulo Bento, pode ser que cresça, pode ser que seja pior. Vamos torcer para que não, né? Mas eu não creio muito que o Cruzeiro tenha tenha feito um início ruim pelo que o time é. Se fosse no ano de 2013, 2014, aí sim, aí eu daria toda a razão, foi um início péssimo, mas inicialmente o Cruzeiro saiu perdendo pro Figueirense 2-0, conseguiu um empate ali na raça, em poucos minutos, né? Então deu um ânimo extra. Não acho que tenha sido a pior coisa do mundo, não. E João, você tinha comentado aí sobre o Nenê, sobre o Chiesa, sobre o Grafite, Bruno Rangel. A torcida do Cruzeiro é muito chata. E isso todo mundo sabe. Eu imagino, quando surgiu a oportunidade do Cruzeiro buscar no mercado um jogador como o Nenê, que estava voltando da Arábia, o Bruno Rangel, que saiu da Chapecoense e ficou 6 meses fora e depois voltou, o Chiesa, que fez um campeonato da Série B bom pelo Bahia, acabou indo para o São Paulo e não foi aproveitado e agora está dando certo no Vitória. O Grafite, que já tem seus 30 e tantos anos de idade, eu acho que a torcida do Cruzeiro mesmo, eles iam olhar com o nariz meio torto, pensando, poxa, mas que é isso? Jogador velho, jogador ultrapassado, já espremeram tudo que tinha que espremer, não vai dar mais nada. São apostas, né? Esses times fizeram apostas, o Vasco apostou no Nenê, o Santa Cruz apostou no Grafite como uma estrela, o Vitória apostou no Chiesa e vem dando certo. As apostas do Cruzeiro deram errado. Isso é uma coisa. E eu acho que não está na hora do Cruzeiro apostar ou correr risco. Está na hora do Cruzeiro ser certeiro. Só que é muito difícil você cravar um acerto pro Cruzeiro não se perder nesse campeonato. Eu honestamente não sei a opinião de vocês, até gostaria de saber, né? O Lucas ficou de dar o palpite dele pro jogo e também a opinião sobre o Cruzeiro no campeonato. Mas falando sobre o jogo, né? A última vez que o Cruzeiro esteve no Arruda, em 2006, o Cruzeiro perdeu de 4-1 pro Santa Cruz, se eu não me engano. Mas é isso, pra mim o Cruzeiro é entre 11º ali e 14º. Mas mesmo se a pretensão foi essa, empatou com o Figueirense em casa, né, e perdeu pro Curitiba fora, você começa a pensar de 15º para baixo. Então o início do Cruzeiro do campeonato é um início muito ruim, né? Pensando nos adversários que teve, e a necessidade de reação já é mais que imediata, né? O Cruzeiro precisa reagir aí na competição. A Ana Franco está aqui perguntando se o Paulo Bento deveria manter a formação 4-2-3-1 ou não, se ele deve variar aí a formação. Já tentou algo diferente, né, nesse sábado. Ela está dizendo ainda que o Grafite está fazendo muitos gols, se a nossa defesa tem potencial para parar ele. Defesa tem, né? Eu acho que inclusive que é um dos setores mais fortes da equipe, né? O Fábio também tem boa fase, mas, né, se o Grafite fizer fica difícil o nosso ataque marcar 2, né? Em um jogo às vezes você toma um gol. O que mais me preocupa, Ana, nesse momento é o desempenho ofensivo do Cruzeiro, né? Acho que a defesa nem me tem me preocupado tanto, não. O João Gabriel tá falando que características igual, não é igual qualidade. Robinho, Alisson, Marcos Vinícius qualificariam muito meio em relação ao que temos. O Vinícius está dizendo que o único do DM que salva esse time é o Dedé, que o resto para ele é normal. O Daniel Damasio está mostrando aqui que na enquete do linha de passe, o Elber está com 54%, está liderando. O Fábio diz que a gente assiste os jogos do Cruzeiro sem acreditar em vitória. Jogadores de destaques estaduais seriam uma boa por enquanto. O Audax foi desmantelado, né? Vários clubes chegaram lá e trouxeram, preciso do atacante, buscar o atacante do Audax, preciso de um lateral, buscar o lateral. Não acho que nenhum destaque estadual não chega para ser solução. O Cruzeiro precisa de solução. Isso eu concordo com o que o Pianetti falou, né? É claro que eu não acho que um Nenê ou um Grafite é uma aposta igual um Tchotchô do Audax, né? Tchê, né? Que é o lateral que o Palmeiras contratou.
É um jogador jovem, é um outro sentido e tal. Um Tietê da vida é meio que um Rafael Silva, pelo Paulista, que fez pelo Ituano, mas que chegou no Vasco, mostrou que é um jogador limitadíssimo, e aqui veio para ser a mesma coisa, né? Então o Cruzeiro nem aposta qualificada, digamos assim, fez. O Cruzeiro contratou muito mal janeiro. Agora no meio do ano, né, Brian, Robinho e Lucas, já acho que tem outro nível de contratação, mas as que chegaram em janeiro é de dar dó. O Gregory tá até dizendo, bora resumir: Sanches Minho, Bruno Ramires, Gino, Alano, Nazário, Maciel jogando no Cruzeiro e querem vitórias, salvo aí pelo menos o Bruno. O Maciel também quase não teve chance aí de jogar. Sanches Minho é o pior jogador do elenco, até o Rafael joga melhor na lateral, e sem reforços nem o Guardiola, né? Precisa de reforço mesmo. Acho que a questão do técnico foi muito sobrevalorizada, inclusive até aqui no Cruzeiro nesse ano, porque o problema está muito dentro do campo. O Paulo César Costa dizendo que está de doer o elenco do Cruzeiro. Acho que o Paulo Bento pode arrumar essa bagunça, mas sem melhorar o elenco, nem o Papa dá jeito. O Gregory diz ainda que não adianta ficar esperando o Bento fazer milagre. Esse ano o grupo é pior que o 2015, conseguiram piorar e muito. Eu também acho isso, né, que o grupo de 2015 era melhor e não era pouco melhor, não. Né? Se a diretoria não se impor fora de campo e trouxer uns 4 que impõem o respeito logo, dentro de campo já era também. A Celeste Tricogian está dizendo, será que o fato de ficar meio ano sem patrocínio massa no passado não estruturou o Cruzeiro? Sem sombra de dúvida, isso tem impacto também. O João Gabriel disse que está pouco otimista para o jogo. O trabalho do Milton Mendes até aqui no Santa Cruz é muito bom, é verdade. O Gregory fala, caiu o rendimento do Willian, do Henrique, etc. Claro, jogando só com pereba ao redor vai ficando difícil. O Leonardo Pimenta dizendo que o Escuro está se tornando um dos piores diretores de futebol do Cruzeiro. Até o momento, somente o Romero se mostra um bom jogador. Só faz defesa do Thiago Escuro, que contratar sem dinheiro não tem como, né? E aí, todo mundo que chegou no início do ano veio de graça, né? E o Vinícius pergunta se a gente acha que o Sobis é o centroavante que precisamos. Pra mim, não. Olha, eu também não acho que o Sobis é centroavante, inclusive, né? Mas eu acho que ele é um jogador que chega pra ser titular no Cruzeiro, né? E ali pode até pensar um ataque, ele, o Willian, ou um revezamento com o Willian. Sobis seria utilíssimo nesse elenco do Cruzeiro. Ele é acima da grande maioria dos jogadores que o Cruzeiro tem no elenco. Então eu acho que ele não é para ser pensado como solução para a camisa 9, também não vejo assim, mas ele é um cara que acrescentaria muito ao elenco do Cruzeiro, ao meu ver, né? E acho que aí eu sou apoiador nesse sentido de uma eventual investida no Sobis. Pensando aí as críticas, né, a gestão do elenco, os nomes que os torcedores estão falando aqui e tudo, eu vou passar a bola pro Lucas aqui agora, já começar, infelizmente, a se despedir também, falar seu palpite, claro, para Cruzeiro e Santa Cruz, mas resumir um pouco desse debate, né? Para você falar na sua despedida também, Lucas, sobre o que você acha que o Cruzeiro está precisando agora, né? O que o Cruzeiro precisa nesse momento. Reforços de fora, por exemplo, só vão chegar depois de abertura de janela. Então, o que o Cruzeiro precisa para essa semana, por exemplo, conseguir bons resultados contra Santa Cruz e América. E principalmente que a torcida vai ter que entender nesse momento. Abre espaço então para sua despedida. Sempre um prazer poder conversar com você, meu caro. Boa noite e tá aberto o microfone para sua despedida. Obrigado, João. Boa noite para você. Boa noite para o Paulo, para a produção e principalmente para os nossos ouvintes. Acho que paciência e trabalho, João. Não tem como a gente mudar grandes coisas agora de um jogo para o outro, e acho natural o Paulo Bento tentar manter um time, por mais que às vezes use jogadores que a gente tá louco para ver longe do clube, mas eu entendo o fato dele querer usar. Enfim, agora é um momento de paciência e de apoiar. A gente fica, com perdão da palavra, puto, revoltado, porque o time não tá jogando nada, mas tem que esperar trabalhar com o que tem aí e contar com a diretoria também, de finalmente ter um pouquinho mais de humildade com algumas coisas, saber abrir mão de outras, né? Assim, acho que o Gilvan precisa entender, tudo bem, querer colocar as contas do time em dia, mas precisa entender que precisa fazer um investimento em bons jogadores agora, para não chegar lá do meio para frente do campeonato e ter que tentar na correria arrumar alguma coisa que não está de acordo. Então vamos dar mais essa chance aí para a diretoria. Eu também já estou começando a ficar bem desconfiado do Thiago Escuro, mas vamos pedir para todos os nossos ouvintes, para a torcida, darem mais apoio aí, que essa fase negra vai passar daqui a pouco. Sobre o palpite para o jogo, sendo torcedor, obviamente, eu torço muito pela vitória,
Mas, sendo bem sincero, eu acho que se a gente sair de lá com mais um empate, acho que talvez seja o mais provável que aconteça. Vamos ver, tomara que eu esteja errado e que realmente venha uma vitória do Cruzeiro. Mas se vier, eu acho que vai ser bem chorado ali, um 2-1 ou 1-0 bem sofrido. Valeu, um abraço para todo mundo e em breve estaremos de volta. Abraço, Lucas, mais uma vez, muito obrigado. O Paulo César Costa está dizendo aqui: Cruzeiro não tem centroavante, não sei quem inventou isso de ficar sem nenhum elenco, precisamos de um bom e um meia camisa 10. O Gregor escala o Cruzeiro com Fábio, Léo, Bruno Rodrigues e Bruno Viana, Cabral, Henrique, Romero, Arrascaeta e Pisano, William e Robinho no 3-5-2. Tá dizendo que ainda que o Marcos Vinícius tá fazendo uma baita falta, se jogar com Alisson, Arrascaeta e William é outro jogo, e aí pra ele o difícil é o Mino e o Gino. O guia do Cruzeiro escala Cruzeiro com Fábio, Léo, Bruno Viana, Bruno Rodrigo, Brian, Bruno Ramires, Ariel Cabral, Robinho, Rascaeta, Elber e Douglas Coutinho. Minho e Gino pra ele, nunca mais também. O João Gabriel dizendo que o Cruzeiro deveria entrar com o Brian na esquerda e talvez com o Robinho. Lucas e Romero também deveriam jogar. A gente abriu outra enquete aqui, você pode participar, enquete relâmpago, dos que estão machucados, que é mais importante pro time. 61% tá votando no Dedé até agora, opção ainda Alisson, Marcos Vinícius e Robinho. O Wellington Fonseca escalaria o Cruzeiro na quarta com Fábio, Lucas, Bruno Viana, Bruno Rodrigo, Brian, Romero, Maciel, Ariel, Alex, Elber e Douglas Coutinho. Daniel Damasio falando também que é duro dizer, mas o empate será um bom resultado. Apesar disso, confia na vitória, como sempre. E a escalação dele é a do Paulo Bento, mostrando aí apoio ao treinador. Dentro disso, Pianete, passo a palavra para você se despedir também. Sempre um prazer, meu caro. Para você fazer como o Lucas. Suas perspectivas para essa semana, o que o Cruzeiro precisa aí no curto prazo para poder reagir no campeonato e, claro, seu palpite aí para Cruzeiro e Santa Cruz. Um prazer mais uma vez, uma boa noite e abro espaço para sua despedida. Ô João, prazer todo meu poder compartilhar esse momento com vocês aqui. Essa bancada é sensacional. A Rádio GDG é a nossa alegria de segunda-noite, né? Mas minha perspectiva para essa semana do Cruzeiro, né? Até porque o jogo já é na quarta-feira. Eu acredito no trabalho do Paulo Bento. Paulo Bento tem feito o time treinar, inclusive com uma polêmica sobre o William, né? Tem gente aí falando, obviamente com credibilidade abaixo de zero, mas tem gente falando que o William tá reclamando, horário de treino, não sei o que, isso aí é papo furado, né? Querendo implantar mais crise num lugar que já tá ruim o ambiente. Não entre os jogadores, mas no ambiente de vitórias, com a torcida e tudo mais. Mas eu obviamente, como um torcedor, quero muito uma vitória do Cruzeiro, de preferência uma vitória convincente sobre um time que está muito bem, o Santa Cruz, né? Mas acredito, sendo realista, em no máximo um empatezinho 1-1 chorado ali, se não uma vitória do Santa Cruz, né? Mas eu acho, para me despedir agora, boa noite para vocês e Nação Azul, uma coisa, não se esqueçam, no ano de 2015 a diretoria do Cruzeiro fez muita besteira, mas muita besteira, uma besteira atrás da outra. O Cruzeiro não caiu para a segunda divisão porque a torcida não deixou. A torcida demitiu o Luxemburgo, a torcida demitiu o Tinoco, a torcida colocou fogo nesse time. Nós somos fortes. A torcida do Cruzeiro é muito forte. Sem a gente, o Cruzeiro não é nada. Então, no estádio, vamos apoiar, não vamos vaiar. Eu sei que é difícil, às vezes a gente vê o Sanchezmin pegando na bola, vê o Henrique errando um passe, o sangue sobe. Mas vamos manter a calma, vamos apoiar o Cruzeiro, porque sem a gente, o Cruzeiro não é nada. Boa noite, até a próxima. É isso aí, Pianete, valeu, meu caro, boa noite mais uma vez, um prazer. Quero deixar aí também agora um recado, né? Parabéns ao Gotardo, né? Capitão, né, da nossa segunda Libertadores, hoje fazendo 53 anos, já participou aqui com a gente do debate, sempre muito atencioso com o Guerreiro dos Gramados, né? Parabéns ao nosso eterno capitão. Os recados ainda, o Gregory falando que o Cruzeiro não tomou mais gols de um monte de time, porque se o grupo não impõe respeito, a camisa ainda impõe, e o Fábio tem boa fase, né? O que preocupa é que o time não impõe respeito nem se impõe em campo. Isso não é Cruzeiro, que você falar em 14º lugar é ser otimista nesse momento. Aí eu não acho, não. Esse campeonato, com o líder sendo Santa Cruz, em 2 rodadas, já mostrou, tá todo mundo no mesmo balaio, né? Não tem
quem conseguir se organizar e ser regular primeiro. Pro Cruzeiro falta um pouco, né? Não acho que falta muito pro Cruzeiro, não. Faltam reforços pontuais. Muita gente vai buscar esse reforço. Eu quero saber se o Cruzeiro vai buscar também. Até aqui a gente fica aí com a dúvida, e aí, se não trouxer, a situação pode sim se complicar. O Júlio César pergunta se o Cruzeiro não está demorando de testar os jogadores novos, tipo o Alex, o Kelvin, o Rageli, se o Alan tem tantas chances porque eles também não têm. O Douglas Zimmer dizendo que Dedé pela imposição e o Alisson pelo jogador que pode mudar uma partida e deixa seu abraço. O Fábio perguntando se o Riascos pode ser a solução desse 4-3-2-1. E eu não gosto, não. Acho o Riascos um bom jogador. Nesse momento ele vai acabar sendo útil ao Cruzeiro se ele for acionado pela carência, né? Mas pelo que ele vale em termos de salário, inclusive o Cruzeiro precisa dar um jeito no Riascos, encaminhar o Riascos, né? Não pode deixar ele ser o novo Farias, né? Ficar encostado, recebendo salário, sendo que é melhor, ou pode ajudar mais do que muitos que estão no elenco, né? Só porque recebe muito, precisa dar um destino nele. E aí, se precisa dar um destino, melhor é botar para jogar e valorizar de novo, qualquer coisa do tipo. Então, não acho que é a solução, mas nesse momento é jogador do elenco do Cruzeiro. O Daniel Damasio está dizendo que aprendeu que tem que pôr hashtag Rádio GDG. Se não pôr hashtag Rádio GDG, não participa da hashtag Rádio GDG. É isso mesmo, Daniel. Você está ensinando aos nossos ouvintes como participar. A gente fica aqui na busca, selecionando pela hashtag. Então, se não botar a hashtag, a gente não vê o recado e não tem como participar. O Vinícius diz que concorda comigo que o Sobe seria titular, talvez até na vaga do Bigode, mas de segundo atacante. O Fábio fala do Alex insatisfeito no Internacional. Sobes camisa 11 e um camisa 9 cairia bem. Eu não sou muito fã do Alex, não. Nunca fui muito fã do Alex. Mas hoje seria titular fácil no Cruzeiro. A Josiane pedindo pra gente mandar um beijo pro filho dela, o Alberto, de 9 anos, que mora em Florianópolis e tá ouvindo vocês, pé da vida com o Sanches Minho. Ô, Alberto, beijo aí pra você, meu caro. E força aí, a gente tá aguentando o Sanches Minho junto. Ela diz ainda que saiu Matos, Valdir Barbosa, o Marcelo Oliveira e mais um monte não quis vir. E o time tá uma zona, porque será em Gilvan, cobrando aí o Gilvan. Lisa Moraes falando que Deus é mais, meu coração não aguenta, né? E participando aqui com a gente também. Eu quero agora falar com vocês do nosso ranking de cidades. Belo Horizonte, em primeiro lugar, mais uma vez, seguido por Contagem, Betim, Raposos, Nova Lima, Itabira, Barão de Cocais, Sabará, Ipatinga, Ribeirão das Neves, Divinópolis, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, Montes Claros, Viçosa, Juiz de Fora, São João del Rei, Lavras, Cristais, Três Corações, Pouso Alegre, Uberaba, Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Taguatinga, em Tocantins, que legal, Irecê, Maceió, Recife, Macapá e a audiência internacional representada pela cidade de Nova York, Narbert e Lisboa, em Portugal, né? Nova York, Narbert nos Estados Unidos e Lisboa em Portugal. Vamos às notícias da semana do Cruzeiro. O time Sub-14 venceu mais uma partida pela Copa União, venceu o Inter Minas por 5-2. Os gols foram de Matheus Soares, Davi, Gustavinho marcou 2 vezes e Marquinhos completou. O próximo jogo é em Brumadinho, no dia 2 de junho, às 14 horas, contra o Brumadinho, na cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. A equipe infantil e a equipe juvenil do Cruzeiro golearam, mantiveram liderança e 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro da categoria, cada um em sua categoria, claro. O infantil venceu o CGP Atlético Clube de Lavras, né? Ninguém vai acertar esse placar, né? Eu vou aqui pedir ao Lucas e ao Pianetti, não sei se eles estão informados, se eles estiverem, eu quero saber. A equipe infantil do Cruzeiro goleou no final de semana o CGP Atlético Clube de Lavras. Qual o seu palpite de goleada, Lucas? Oi, João. Bom, 8-0, eu não vi, tá? 8-0. 8-0. Pianetti, seu palpite. Levando a do Sidney, 14-0. 14-0, vocês estão sendo humildes. 16-0 para a equipe infantil do Cruzeiro. Foi quase. Até difícil a lista de goleadores aqui, né? O Vinícius Popó marcou 4 vezes, o Gustavinho, o mesmo Sub-14, marcou 3 vezes, João Barroso 2 vezes, Wanderson 2 vezes, Júlio 2 vezes, Votorantim, Leonardo, Marquinhos César também 2 vezes, Vinícius 2 vezes e Gabriel Ribeiro garantiram... Não, desculpa, já até me misturei com a lista do juvenil, né? Parou no Marquinhos.
né? César 2 vezes, Vinícius 2 vezes, Gabriel Ribeiro marcaram na goleada do Juvenil sobre a mesma equipe lá de Lavras, 5-0, nossa audiência de Lavras aí. O pessoal tá precisando de um time um pouquinho mais forte aí, mas mostrando também a força da base cruzeirense, que está liderando tanto o Mineiro Infantil quanto o Mineiro Juvenil. Próxima rodada, o adversário vai ser o Funorte em Montes Claros, no Infantil e no Juvenil. 8h30 o jogo do Infantil, 10h30 o jogo do Juvenil, dia 29 de maio em Montes Claros. A equipe júnior do Cruzeiro, por sua vez, foi para a Holanda, tinha ido muito mal no primeiro torneio, ficou só no 7º lugar, mas na segunda competição, o Estádio Osmanovic Memorial Cup, a equipe júnior ficou em 3º lugar, vingou do AZ Alkmaar, que havia vencido o Cruzeiro no primeiro torneio, venceu por 3-0, gols de João Anderson, né, que acabou de chegar do São Paulo, Vander e Lucas Soares. Depois venceu o Rot Oberhausen da Alemanha por 1-0, gol de Bolgado, e empatou com o Clube Bruges, né, na primeira fase ainda em 0-0. Na semifinal, empatou com o Atlético Paranaense em 0-0, venceu nos pênaltis por 5-4 e acabou vencendo o Clube Bruges na disputa do 3º lugar, ficando com o 3º lugar da competição. Uma participação muito bacana do Cruzeiro aí na segunda competição na Holanda. O atletismo cruzeirense, mais uma vez com semana de vitórias. Em Sergipe, primeira etapa do circuito Atalaia de corrida de rua. O Cruzeiro venceu no feminino e no masculino 5 km. Miriam Franco da Silva venceu. No masculino 10 km, José Márcio Leão da Silva. Em Divinópolis, o Cruzeiro faturou a segunda corrida Cicobi de Vicred. Em 5 km, Ivamar de Oliveira venceu e trouxe a medalha para o Cruzeiro. Na prova dos 10 km, Ivanildo Pereira dos Anjos ficou com a primeira colocação e tempo de 31 minutos e 33 segundos. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro participou da segunda etapa do circuito Caixa de Atletismo. Cerca de 2.500 atletas inscritos e a melhor colocação celeste foi do Valdir Sérgio de Oliveira, que ficou com 5º lugar geral. Reginaldo José da Silva foi 6º, Wellington Bezerra ficou com a 7ª posição. Maria Zeferina Baldaia, cruzeirense, também campeã veterana, com o tempo de 40 minutos e 1 segundo. Em São Paulo, o cruzeirense Adriano Pacheco da Cruz foi vice-campeão na terceira corrida Uzi Táxi, realizada no Parque Ecológico do Tietê, percurso de 9 quilômetros. Finalizando, o Cruzeiro chegou em 3º lugar na colocação geral do primeiro cross country de Catas Altas aqui em Minas Gerais. A prova de 7 km teve a participação de 300 atletas e a corredora Berenice Dias de Meira marcou o tempo de 34 minutos e 35 segundos. José Afonso Silva foi o campeão veterano com o tempo de 29 minutos e 44 segundos. CBF definiu os mandos de campo na Copa do Brasil, terceira fase. O Cruzeiro vai decidir o confronto contra o Vitória no Mineirão, né? O Cruzeiro vai disputar, as datas vão ser definidas ainda, a Copa do Brasil para agora, volta só depois da Copa América. Os duelos têm que acontecer na ida 6, 13 ou 20 de julho, a volta 13, 20 ou 27 de julho. Não definidas as datas, primeiro jogo no Barradão, segundo jogo no Mineirão, Cruzeiro buscando a classificação às oitavas da Copa do Brasil. Já estão abertas as vendas para os sócios torcedores para o duelo contra o América nesse sábado às 16 horas, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, próximo compromisso em casa do Cruzeiro. O Cruzeiro definiu ainda o próximo Reduto Azul, quarta-feira agora, dia 25. O pessoal do marketing vai estar, né, lá em Uberaba, a partir das 19 horas, no Recanto da Praça Carlos Gomes, número 174, Estados Unidos, Uberaba, né, vai estar a presença do Raposão e a taça do Tetra do Brasileirão também. É possível ser sócio torcedor lá na hora, presença da equipe do marketing do Cruzeiro. Então, em Uberaba, o pessoal vai estar lá junto, acompanhando também o duelo contra o Santa Cruz. O sócio compareceu ao evento, levar um amigo para associar ao programa, ganha na hora uma camisa do Cruzeiro. Então, o sócio de Uberaba, ligadinho aí, porque pode conseguir, inclusive, né, só precisa fazer isso, aliás. Leva um amigo, associa o amigo também e ganha na hora uma camisa do Cruzeiro. Em relação aos jogadores, o Cruzeiro tem um desfalque a mais para enfrentar o Santa Cruz. Para muita gente não vai ser desfalque, o Alano sofreu uma luxação no ombro e se junta aí ao departamento médico do Cruzeiro, mais uma ausência para a partida.
Lembro que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas, ele é feito ao vivo, mas também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br, vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate feitos desse ano, e a gente está resgatando o acervo aí de 3 anos de Guerreiros em Debate. A Rádio Guerreiro dos Gramados, né, fica no ar 24 horas por dia, com músicas do Cruzeiro. Você pode acessar radio.guerreirosgramados.com.br e escutar canções de torcida, galera que já gravou música em estúdio, muita coisa bacana passando 24 horas na radio.guerreirosgramados.com.br. Tem jogo no meio de semana, tem cobertura, colunas diárias, pré-jogo, tempo real, pós-jogo, tudo isso saindo de Cruzeiro e Santa Cruz. Mas tem também, portanto, Guerreiros em Debate, quinta-feira, às 21 horas. A gente te aguarda aqui para o nosso próximo debate, então, nessa quinta-feira, porque teve jogo, vai ter jogo na quarta-feira, a gente volta para um debate fazendo aí o balanço de Cruzeiro e Santa Cruz. Enquanto isso, convidamos vocês a seguir acompanhando todo o conteúdo de Guerreiros dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite, quinta-feira a gente volta com mais um debate, pessoal. Guerreiros em Debate.